Olá, tudo bem? Enfim foi liberado o tão esperado pacote fiscal chinês, que trouxe um montante relevante de estímulo à economia, mas de uma forma talvez que o mercado não receba de maneira tão otimista. Vamos recapitular aqui um pouquinho dessa história. O governo, desde o final de setembro, fez um bando de medidas de estímulo de natureza monetária e creditícia, cortando juros, liberando compulsórios, constituindo fundos de estabilização para recompra de ativos, inclusive de ações no mercado acionário, fez pacotes específicos destinados ao mercado imobiliário chinês e capitalizou os 6 maiores bancos com 1 trilhão de renminbis na esperança de melhorar os seus requisitos de crédito e assim permitir que mais operações fossem feitas ao grande público. Fossem empresas, fossem incorporadoras imobiliárias, fossem famílias. Faltava a parte fiscal. E se tinha uma grande dúvida, na verdade, a respeito do que o governo faria. Que seria grande, e daqui a pouco a gente fala do tamanho, era relativamente claro. A discussão era o tom. Tinham duas opções. De um lado, você aumentar as cotas de emissão de títulos de propósito especial para os governos subnacionais, limpar os balanços desses governos, fazer amplos programas de troca de dívida dentro do balanço e fora do balanço, por dívida mais barata, na prática como se fosse um grande PROER que aconteceu no Brasil há algumas décadas atrás. A outra opção era você dar dinheiro diretamente a segmentos específicos, e aqui com destaque absoluto para as famílias, num processo de transferência de renda ou, se você quiser colocar de uma maneira um pouco mais genérica, de promoção da demanda. A nossa visão sempre foi que as políticas voltadas à limpeza de balanços teriam um peso infinitamente maior. Até por causa do perfil das medidas monetárias e creditícias que tinha sido feito antes. Pensa no seguinte, se eu capitalizo os bancos para eles concederem crédito e se eu crio fundos de estabilização para limpar determinados setores, por que eu não faria a mesma coisa no fiscal? Parecia que estava sendo tudo então montado para que você tivesse de fato uma ampliação das cotas de investimento, especialmente nos governos subnacionais, que abrisse espaço para novos projetos de infraestrutura, investimento e assim tirar a economia do atoleiro. O mercado, por alguma razão que nós realmente desconhecemos, achava que viriam programas de demanda, o que seria o correto, mas não parecia ser, dado o kit de políticas, o mais provável. De fato, é o que acontece. Nós tivemos, entre diversos tipos de linhas de crédito, alguma coisa de fiscal da ordem de 12 tri de renminbi, espalhado por diversos anos. Isso é importante, o pacote não é de curto prazo, ele é um pacote plurianual. E grande parte desse pacote foi voltado para a limpeza de balanço dos governos subnacionais e abertura de espaço para que se tenha novos projetos de infraestrutura e de investimento nessa economia. Não houve criteriosamente nenhuma medida de demanda. E mais ainda, os efeitos de curto prazo das medidas são contestáveis. Somente poucas medidas, especialmente na parte de ampliação das cotas de títulos de propósito especial nos governos subnacionais, seria implementada até o fim desse ano e início de 2025. Fica um tom, então, um pouco negativo para o mercado, que reage muito mal ao pacote, a despeito de ser uma quantidade enorme de dinheiro. E aqui é o ponto que nós sempre defendemos. A China, há muito tempo, ataca seus problemas econômicos pelo lado da oferta. E seria muito difícil que, nesse momento de restrição, de dificuldade, eles tivessem a sacada de perceber que o problema agora está do lado da demanda. Fazem políticas de oferta para tratar de demanda, de problemas de demanda. Isso vai dar certo? Definitivamente não. Vai se gastar muito dinheiro por muito tempo e no fim do dia se terá muito menos impulso ao crescimento do que seria obtido num mix de política que fosse mais adequado aos problemas atuais da economia chinesa. Continuamos céticos a respeito da viabilidade de se chegar à meta de crescimento ao redor de 5% em 2024. E o perfil de políticas, ainda que possa ser um estímulo para determinados setores, pensa no seguinte, se você tiver aumento de infraestrutura, por exemplo, a parte de produção de minério deve sair como uma vencedora desse processo. Mas se olharmos no todo, fica difícil imaginar que esse tipo de política vai fazer de fato com que a economia saia dos problemas que ela tem hoje em dia. Vamos separar preços de ativos
de efeitos reais. Temos dificuldade de enxergar crescimento em torno de 5% em 2025 e dificuldades crescentes para essa economia manter um mix de políticas públicas que seja adequado e saudável olhando adiante. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Obrigado e até a próxima.